Sentado ao lado da cama do meu pai, enquanto ele descansava, comecei a pensar quanto eu havia recebido dele. Eu era incapaz de calcular. Ensino, conhecimento, sabedoria. O que posso dizer sobre seu comportamento em relação à minha irmã e a mim mesmo? Peguei um papel e comecei a escrever. Anos depois, dando um seminário na Alemanha, alguns amigos me perguntaram como orientar seus filhos. Diante desse pedido, me senti despreparado, mas em um momento me recompus e comecei meu discurso. Às vezes é muito difícil para nossos filhos se comunicar conosco e vice-versa. Eles sabem que os amamos, que nos preocupamos com eles e que queremos ajudá-los. No entanto, às vezes não conseguimos mostrar a eles que estamos prontos para ouvir o que eles querem comunicar, em vez de constantemente lhes dar sermão. De vez em quando, o comportamento deles nos causa tristeza e, por nossa vez, os magoamos com nossas palavras. Às vezes eles nos deixam orgulhosos deles, mas ocasionalmente ficamos desapontados. Por outro lado, nossos filhos às vezes se orgulham de nós e outras vezes ficam desapontados conosco, especialmente quando os menosprezamos sem perceber o quão mal isso os faz sentir ao serem subestimados. Devemos aprender a nos comunicar com eles da maneira certa e no momento certo. Devemos expressar nossas emoções livremente e não abusar do poder que temos sobre eles. Se agirmos adequadamente, conquistaremos seu respeito. Dessa forma, eles podem crescer protegidos e seguros de si, e isso nos fará sentir que cumprimos o objetivo de nossa vida como pais. Coisas a considerar. Pare de ter medo de ser firme com seus filhos. Regras claras os farão sentir mais seguros e confiantes. Evite mimar seus filhos, satisfazendo todos os seus desejos. Eles querem verificar até onde podem chegar, enquanto no fundo estão muito conscientes de que não podem ter tudo o que querem. Evite fazê-los sentir menores do que são. Isso pode levá-los a brincar conosco, aproveitando-se de nosso cuidado. Desta forma, alimentaremos o egoísmo neles. Evite ser muito fácil e liberal, pois isso pode fazer com que eles sejam desorganizados. O resultado pode ser uma tentativa constante de escapar de seus deveres. Evite dar atenção excessiva a pequenas indisposições, pois as crianças podem utilizá-las para chamar sua atenção ou evitar tarefas. Evite comentar continuamente sobre o comportamento delas. Lembre-se de que elas podem aprender melhor se você liderar pelo exemplo, em vez de repreendê-las. Evite repreendê-las na frente de outras pessoas. Elas prestarão mais atenção às suas palavras quando forem ditas calmamente em uma atmosfera privada. Evite dar ordens incessantemente. Uma conversa amigável pode levá-las aos deveres mais voluntariamente. Evite gritar com elas. Elas serão mais atentas e menos defensivas ao que você tem a dizer quando você falar calmamente. Evite protegê-las das consequências de suas ações. Às vezes, elas devem sofrer para aprender. Evite implantar nelas que os erros que cometem são pecados, pois isso as desestimulará em todas as ações futuras. Nunca minta para seus filhos. Será muito doloroso para eles descobrir que seus pais esconderam a verdade deles. Nunca minta para os outros na frente de seus filhos, pois você os torna cúmplices de sua hipocrisia. Evite cair em contradição. Você as confunde incrivelmente e as faz perder a fé em você. Evite tentar fazer seus filhos acreditar que você é perfeito ou infalível. Será uma surpresa muito desagradável quando eles descobrirem que você não é nenhum nem outro. Lembre-se sempre de quão rápido seus filhos crescem. É muito difícil para nós acompanhar seus passos, mas devemos tentar. Permita que seus filhos façam o que precisarem fazer. Você deve dar a eles a chance de aprender sozinhos. Se você fizer tudo por eles, como eles podem obter o sentimento de responsabilidade? Lembre-se sempre de que seus filhos não podem se desenvolver sem seu entendimento e amor. Às vezes, você pode pensar que dá muito pouco tempo para seus filhos, mas lembre-se de que o que importa é como você passa esse tempo com eles, tempo qualitativo em vez de quantitativo. Evite fazer promessas levianas. Você pode não ser capaz de cumpri-las e isso pode fazer com que eles percam confiança em você. Se você fizer uma promessa, nunca a quebre. Você deve tentar cumpri-la, caso contrário, seus filhos podem ter a impressão de que você os desrespeita, asterisco asterisco. Você deve ser educado com seus filhos se quiser que eles aprendam a ser educados. Lembre-se sempre de que eles não o terão em baixa estima quando você disser desculpe após cometer um erro. Se você reconhecer sua culpa honestamente, isso criará mais afeição por você neles, asterisco asterisco. Alguns podem dizer, bem, Panayota não tem filhos nesta vida. Como ela pode dar esse tipo de conselho? Sorrindo, respondo, eu tiro esse conhecimento da maneira como meus pais me guiaram e do que brota de dentro de mim. Em geral, é muito importante que ensinemos nossos filhos a serem felizes com onde estão agora e a serem otimistas em relação ao futuro. Não implante seus próprios medos neles. Diga a eles que eles são protegidos e que devem encontrar sua própria orientação. Um ponto crucial é não enfatizar o mau comportamento deles ou as coisas que nos desagradam, pois ao fazê-lo, atrairemos mais desse tipo de comportamento em nossa vida familiar. Em vez disso, devemos praticar vê-los em sua verdadeira natureza como uma alma a si mesmo, não importa como sua personalidade esteja se comportando no presente. Vejamos-os dotados de virtudes e bondade, realizando o propósito para o qual vieram. Vejamos-os cheios de luz, aprendendo as lições pelas quais vieram pacífica e pacientemente. Se conseguirmos manter essa imagem de nossos filhos, isso é verdadeira elevação. Sobre cor-luz. Já mencionei que temos luz azul-céu no centro do plexo solar, luz rosa-branca no centro do coração e luz dourada no centro da cabeça. Se olharmos para as cores espectrais, encontramos vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Quando as vibrações das cores são elevadas, elas se tornam mais intensas e sua frequência aumenta.
Alguém pode pensar, como a vibração de nossos centros difere devido à luz de cor específica encontrada lá? Claro, há vibrações diferentes, já que há uma cor aqui e outra cor ali, e o mais importante para nós é conhecer o efeito que as luzes de cor têm em nossos centros. Grandes místicos descobriram que a qualidade de uma certa luz de cor é necessária para nós se quisermos governar um centro específico. Consideremos as qualidades do centro do plexo solar e vejamos por que precisamos da luz de cor azul céu ali. Que qualidades esta luz de cor dá a este centro? Ao sintonizar nosso eu com a luz azul céu do arcanjo Gabriel, conhecemos as propriedades desta luz, familiarizamos-nos com suas vibrações e passamos a entendê-la como uma forma de vida e expressão arcanjo. Essa habilidade nos leva a perceber a natureza, a complexidade e a importância do trabalho realizado no centro do plexo solar pela luz azul céu e seus ministros. Você sabe o que acontecerá se adicionarmos cor verde ao centro do plexo solar? Criaremos monstros sexuais porque o uso dessa cor faz as pessoas reagirem de acordo com seus instintos. Pessoas que fazem exercícios usando a luz de cor verde no plexo solar criarão essas condições indesejáveis dentro delas. Os místicos descobriram o que exatamente é necessário para cada centro, para que cada centro mantenha uma condição saudável e as pessoas sejam capazes de controlá-lo. Tudo isso serve para nossa elevação. Portanto, temos que tentar entender que qualidades cada centro tem e por que uma certa luz de cor é necessária para um determinado centro. Já dissemos que o centro do plexo solar é a vida no corpo material. O centro do coração é a conexão entre o corpo material e o corpo psíquico, e o centro na cabeça é a conexão entre os corpos material, psíquico e noético. Meu pai sempre me pedia para me interessar pela qualidade da luz de cor. Quando perguntei a ele se também deveria me interessar pelas vibrações, ele me disse que tenho que observar o grau e a intensidade das vibrações quando as uso para um determinado propósito. Podemos precisar de luz laranja, por exemplo, para enriquecer o sangue com vitalidade éterica. Ele continuou. Os místicos revelaram que essas luzes de cor não são cores mortas, mas luz viva que cria certas condições. Eles viram que se usarmos uma luz diferente em um centro específico, isso criará desarmonia lá, não importa quão lindamente visualizemos essa luz. O importante não são as cores em si, mas onde as colocamos e que efeito queremos alcançar. As luzes de cor só podem nos dar o que queremos se soubermos como trabalhar com elas. Qual é a diferença vibracional entre a luz de cor amarela e a luz de cor vermelha? Por que um centro a aceita e outro centro não? Por que um centro precisa dela e outro não? Estamos perdendo nosso tempo quando estudamos a influência das vibrações dessa maneira, porque já estudamos seus efeitos e vimos como eles se combinam e funcionam juntos. Portanto, não devemos nos preocupar com detalhes adicionais. Consideremos um exemplo. Se tocarmos as notas dó ré mi no piano separadamente, isso nos dará harmonia. Mas se tocarmos dó ré mi simultaneamente, resultará em desarmonia. Todas elas não são frequências de vibrações? Podemos saber por que a desarmonia é criada? Depende de como tocamos. Essa é a natureza das coisas, tudo depende das vibrações que ativamos. Outro exemplo, enviamos uma esfera de luz de cor violeta para alguém. Que cor bonita! Ela nos dá profundidade e muitos outros presentes, mas também pode causar a morte de uma pessoa. Se enviarmos luz de cor ultravioleta ou infravermelha para alguém, você sabe o que acontecerá. Vamos enlouquecer essa pessoa e, se ela tiver pressão alta, será fatal. Se enviarmos a mesma luz de cor para alguém com pressão baixa, isso ajudará. Se o sistema nervoso de alguém for bastante fraco, temos que criar uma esfera que tenha uma luz de cor verde muito clara na circunferência e uma combinação de luzes de cor dentro, como o arco-íris. Então, temos que colocar essa esfera na área abdominal. Com o tempo, podemos observar como o sistema nervoso dessa pessoa ficará mais forte. No entanto, se enviarmos essa esfera para um menino pequeno, podemos causar-lhe muito mal. Temos que ter muito cuidado com o que fazemos. Tudo deve estar no lugar exato e correto. Temos que saber que tamanho a esfera deve ter, como usá-la, para onde enviá-la e qual será o benefício. Temos que exercitar muito na formação de formas, utilizando as cores corretas no tamanho apropriado, para que quando eu pedir que você visualize uma maçã verde, você não comece a visualizar uma melancia. Sonhos e exosomatoses. Uma lição na praia do governador. Como já mencionei, meu pai queria que um dia da semana fosse nosso dia livre. Escolhemos sexta-feira para ser este dia. Ele queria ir à praia do governador para relaxar e recarregar as baterias perto do mar, como costumava dizer. Naquela época, não havia tantas casas ou restaurantes nessa área. Costumávamos ir a um pequeno lugar perto das Rochas Brancas chamado Farol. O Senhor Angelos era o dono. Ele era um refugiado. Ele e sua família vieram para este lugar quando as tropas turcas invadiram Chipre em 1974 e expulsaram um terço da população da ilha de sua terra natal. O Senhor Angelos ficava muito feliz em nos ver todas as sextas-feiras de manhã em seu lugar, curtindo o café da manhã que ele havia preparado para nós perto do mar. Ele e sua família fizeram o possível para satisfazer nossos desejos. O café da manhã de sexta-feira era o mais delicioso da semana. Era preparado com tanto amor, e tomá-lo na frente do mar era excepcional. Após o café da manhã, meu pai gostava de sentar em sua confortável cadeira e ouvir música clássica, relaxar e tirar uma breve soneca. Ele usava seus fones de ouvido para não incomodar outras pessoas ao redor. Às vezes, o Senhor Angelos queria conversar com ele. Ele geralmente pedia conselhos ao meu pai sobre seus problemas ou para ser curado de sua terrível dor nas costas. Muitas vezes, amigos ou alunos vinham conosco, então depois do café da manhã ele costumava nos dar uma aula. Após o almoço, ele dormia novamente por uma hora e depois caminhava até as Rochas Brancas. À tarde, após o café, retornávamos para casa.
Naquela manhã, peguei meu pai em sua casa, no horário habitual. 2 de seus alunos estavam conosco. Eu não estava de bom humor e meu pai observou isso, mas não comentou nada sobre isso. Eu tinha certeza de que quando os alunos fossem nadar, ele me perguntaria qual era o problema. E assim, quando ficamos sozinhos, ele se virou para mim e perguntou: Iota, o que está te incomodando? Percebi que ele não gostava de ver por si mesmo qual era meu problema, mas queria que eu contasse a ele em vez disso. Pai, estou confusa com meus sonhos. Às vezes tenho sonhos e percebo que eles vêm deste mundo. Outras vezes, sei que estão relacionados a outras dimensões e então tento distinguir em qual dimensão estou naquele momento. Às vezes meus sonhos são coloridos e às vezes são preto e branco. Há momentos em que acho que o sonho tenta me dar um aviso, me dizer algo, mas não sei o que. Muitas vezes, sinto que estou visitando o futuro porque o que vejo no sonho acontece mais tarde no tempo e não sei como lidar com a situação. Ele sorriu e pediu que eu me sentasse perto dele, como se estivéssemos prontos para compartilhar segredos. Sua voz era tão doce que isso me fez sentir mais calma. Olhe, meu amor, disse ele, primeiro, devemos ver e analisar o que é um sonho, porque existem diferentes tipos de sonhos. Temos pesadelos, condições insalubres do subconsciente, sonhos simbólicos e sonhos proféticos e, como se poderia dizer, uma forma abstrata de sonho que representa a vida em outros mundos. Pense quantas pessoas estão vivendo em um sonho sem perceber que estão alertas nesses outros mundos. No devaneio, não vemos cenas como vemos em um sonho, mas inconscientemente vivemos essas cenas e situações. Deixe-me dar um exemplo. Quando lemos um livro, nos perdemos na trama da história, mas podemos ter conversas com os outros, distraídos ou não, ou podemos pensar na comida fervendo no forno e mentalmente vê-la enquanto lemos o livro. Isso significa que podemos ver a comida inconscientemente e o sonho continua em nossa mente e de então, estamos nos movendo com o sonho. Cada momento de nossa vida pode ser um sonho. Estamos em um estado de sonhar quando trazemos memórias do passado e as vemos no presente, porque a memória também é uma forma de sonho. Nos sonhos, encontramos duas condições, temos consciência e temos o ego-eu ligado a uma condição de tempo e lugar espacial. No entanto, qualquer coisa que aconteça no presente também é uma condição de tempo e lugar espacial. Experimentar um evento neste momento, digamos uma discussão ou uma briga, também é um sonho. Você se pergunta por quê? Porque desfrutamos o que chamamos de realidade através de tal sonho, estamos vivendo essa chamada realidade através das imagens que vemos em nossa vida diária, claro, mas não a associamos a um sonho. Deixe-me esclarecer meu ponto aqui. Quantas vezes nos sentamos para jantar e lembramos como comemos aquela mesma comida em um hotel, por exemplo? Em um instante, comer a comida nos conecta com diferentes cenas e situações. Imagens agradáveis de nossas experiências naquele hotel podem surgir, vemos pessoas com quem conversamos ou começamos a lembrar momentos desagradáveis de nossa estadia lá. O que isso significa? Indica que cada momento está entrelaçado com o sonho que chamamos de memória. Outra forma de sonho é quando deixamos a consciência do estado de vigília e entramos no mundo psíquico. Ter um sonho lá significa que estamos confinados em nossa casca e estamos sonhando no mundo psíquico. Isso implica que não estamos vivendo conscientemente as cenas no mundo psíquico como elas realmente são, mas sim residindo em nossa própria casca psíquica. Nesta casca psíquica, geralmente temos sonhos sobre coisas que nos interessam. Enquanto o corpo material está dormindo, vemos o que desejamos, o que nos incomoda ou o que nos assusta. Ainda assim, estamos no mundo psíquico real e em nossa própria casca psíquica simultaneamente. Isso significa que, mesmo que o mundo psíquico ao nosso redor seja muito bonito, não nos concentramos na ideia de espaço-lugar do mundo psíquico, mas em nossa casca, e sonhamos com qualquer coisa que seja de nosso interesse como personalidade. Então, para levar a questão adiante, como esse sonho difere do sonho que estamos tendo, enquanto estamos em um estado de exosomatoses? Perguntei. A diferença para a condição anterior é que, se estamos em um estado de exosomatoses, estamos sonhando sem ver conscientemente imagens na nossa frente. Deixe-me dar um exemplo. Quando lemos um livro, mentalmente ou abstractamente vemos oceanos, ações heroicas, etc. Entramos no significado da história, mas não vemos facilmente imagens. Devemos ser muito fortes em visualização se quisermos simultaneamente ver eventos ou cenas como as pequenas ilhas que são descritas no livro. Consequentemente, precisamos de um certo grau de habilidade em visualização. Quando lemos um livro, nossa capacidade de visualizar nos faz viver o que estamos lendo de forma mais intensa e mais bonita. E se o livro for sobre um naufrágio? Como vemos isso? Perguntei. Pensando vagamente nisso, percebemos uma ideia geral do naufrágio. No entanto, se estivéssemos sonhando, poderíamos ver imagens claras desse evento. E por que podemos ver essas imagens? Perguntei. Recebemos impressões de fora de uma maneira diferente. Em nosso próprio mundo psíquico, vemos de dentro para fora. E esse exterior está dentro de nós novamente. Isso significa que vemos de dentro de nós, já a consciência se abre de dentro. E o que vemos através de impressões externas, ou seja, o que está separado de nós, é visto de todos os lados, mas está dentro de nós enquanto nos dá a impressão de estar do lado de fora. Portanto, podemos ver e nos concentrar mais plenamente no mundo psíquico. Agora, suponha que estamos dormindo e temos um sonho vívido. Tudo o que vemos está dentro de nós. Mas quem está visualizando? A visualização é feita automaticamente. Podemos dizer que é necessário um grande esforço para visualizar enquanto estamos acordados ou alertas no mundo psíquico, porque estamos continuamente focando para fora, em direção aos objetos externos no espaço-lugar. Quando viramos para dentro, a visualização é muito mais fácil. Tudo é feito automaticamente, quase por si só.
Esta é a razão pela qual em nossos sonhos vemos lugares lindos cheios de cores. Talvez formemos esses em nosso mundo psíquico, o que significa que podemos chamá-los de elementais. Pai, podemos dizer que somos o eu personalidade naquele momento? Sim, porque quando Panayota vê, ela pensa que Panayota é quem vê, enquanto é o eu autoconsciente da personalidade que vê. Assim, podemos ver elementais automaticamente no curso das coisas no mundo psíquico, não exigindo tanta habilidade em visualização quanto seria necessário quando visualizamos através do cérebro material, onde vemos e entendemos as coisas como algo externo a nós, mesmo que estejam dentro. Além disso, podemos ver condições no mundo psíquico que não foram criadas por nós. Como podemos distinguir se vivemos conscientemente no mundo psíquico real ou em nosso próprio mundo da casca psíquica? Perguntei. Isso é muito difícil porque se não formos avançados, começaremos a ver algo e conectá-lo com outra coisa, e aquela outra coisa com outra coisa e assim por diante. Precisamente aqui está a instância em que devemos usar nossa habilidade para separar as coisas. Quando dormimos, um sonho pode começar e podemos ver uma cena bonita no mundo psíquico. Isso pode nos levar a algo conhecido que vimos. No mundo material, podemos confundir as coisas. Então, avançamos e vemos outra cena, que nos leva a algo que já vimos no mundo material dessa forma, é criado o caos que às vezes experimentamos nos sonhos. Ao retornar pela manhã, juntamos as peças do nosso sonho no cérebro material e dizemos que vimos esse sonho com esses eventos e cenas. De qual centro temos um sonho? Perguntei. Podemos ver um sonho de muitos centros. Do centro da personalidade atual, da autoconsciência, ou do centro do eu ou da personalidade permanente, ou de um estado ainda mais profundo, sentindo-se apenas como um eu. Com que órgãos vemos já que nossos olhos estão fechados? Vemos e sentimos com nossa consciência e com nossa autoconsciência, ambas representadas por dois centros diferentes. Quando dizemos consciência, queremos dizer nossa capacidade de nos orientar e obter impressões sem prestar atenção à nossa autoconsciência. Isso é o que acontece durante um sonho comum no mundo psíquico e o que vemos lá é percebido de forma abstrata. Através de nossa autoconsciência, podemos agir em nosso sonho da mesma forma que podemos agir quando estamos em nosso corpo material. Mesmo estando na mesma substância matéria, não podemos viver todas as condições do sonho, todas as imagens noéticas e psíquicas vivas naquele ambiente. Como podemos separar as coisas? Por exercício contínuo e sistemático? Sim, através da prática podemos ver sonhos mais intensos e vívidos. Quando sonhamos no mundo psíquico e vemos imagens ou cenas vivas que nos fazem vibrar psiquicamente, por exemplo, rios, árvores, hotéis e o mar, percebemos essas coisas como vida real. Quando vemos as coisas conscientemente, as aceitamos como fato sem pensar nelas. Vemos as coisas como elas são. Podemos exercitar nossa vontade e pensamento em um sonho? Se não podemos fazer isso, isso é exatamente o que precisamos praticar. Devemos exercitar nossa vontade e nosso pensamento. Se aceitamos tudo de forma passiva e vemos as coisas sem poder mudar nada e sem querer entender nada, isso não é comum? Sonho. Não importa quão vívido seja esse sonho ou quão belas sejam as cores nele. Agora, adquirimos outra habilidade que é expressar nossa vontade. Quando vivemos conscientemente no sonho, queremos mudar as coisas, queremos mudar de direção, queremos voar, mas sabemos para onde estamos indo. Não vagamos por aí como uma pipa levada pelas correntes psiconoéticas. Percebemos esse estado também como um sonho, mas é exosomatose inconsciente. É difícil desenvolver nossa vontade? Claro que sim. Há sonhos em que podemos mudar o que está acontecendo? Sim, mas não podemos chamar isso de sonho, mas sim de exosomatose consciente com todas as suas aptidões e habilidades. Daqui por diante, somos livres. Vivemos e nos expressamos como vontade. Às vezes queremos mudar certas coisas em um sonho e sentimos que não estamos completamente dormindo, mas não podemos fazê-lo. Não sabemos o que devemos fazer. Isso porque estamos no meio caminho de um sonho consciente e naquele momento nossa autoconsciência começa a despertar. A autoconsciência é nossa capacidade de intervir no sonho. Devemos fazer muitos exercícios para alcançar esse estado. Na hora de dormir, devemos sugerir a nós mesmos que deixaremos nosso corpo material e veremos esse sonho conscientemente. Se não preenchermos a lacuna entre consciência e autoconsciência, e claro entre os diferentes tipos de éter, não podemos realizar a exosomatose consciente. Esta é exatamente a chave para a exosomatose consciente. Ele olhou para mim como se quisesse ver se eu estava compreendendo suas palavras. Ele queria ter certeza de que eu integraria o ensinamento em minhas experiências e, assim, continuou. O que é exosomatose? O que queremos dizer com exosomatose? Uma forma de exosomatose é deixar o corpo material como uma personalidade atual, autoconsciência e sendo consciente ou autoconsciente, ver cenas psiconoéticas e ainda sentir que somos nós como pessoa com uma certa forma ou volume, mesmo estando naquele momento de supermatéria psíquica. Estamos nos movendo no sonho. Se somos um buscador desenvolvido da verdade, podemos projetar e expandir como consciência e autoconsciência e incluir dentro de nós um grande espaço. Essa nova perspectiva que adquirimos ao nos espalhar para fora, paradoxalmente, também é concebida dentro de nós novamente. Visto do ponto de vista do corpo material, estamos espalhados e nos movendo para fora, mas na realidade isso sempre ocorre dentro de nós, dentro de nós. Isso agora é exosomatose ou não? Quero que pense. Quanto ao corpo material, consideramos isso como exosomatose. Mas não é. Por quê? Porque o corpo psíquico é maior que o corpo material e estamos nos movendo nele, mas também estamos nos movendo no corpo material e fora dele.
Quando sonhamos mais claramente, durante a exosomatose do corpo material e psíquico ou durante a exosomatose do corpo material apenas, entrando em um estado que chamamos de consciência. Isso é muito difícil de entender. É fácil dizer, mas difícil de experimentar. Podemos entender isso mais tarde? No começo é difícil entender, mas com o tempo, através do exercício contínuo, podemos aprender a controlar as coisas. É uma questão de treinamento. Que exercícios podemos fazer para isso? Podemos nos ocupar com esta matéria para descobrir mais e mais coisas na hora que entramos em um sonho. Como dissemos antes, estamos atualmente em um estado intermediário em um sonho. Deixe-me dar um exemplo. Digamos que você está se levantando para andar, mas está balançando. Então, eu vou te dizer que não é suficiente balançar, mas em vez disso você precisa aprender a andar firmemente. Agora, você pode perguntar como você pode aprender a andar firmemente. E eu vou dizer, primeiro você deve começar a balançar e progressivamente você começará a andar, como uma criança pequena. Agora, voltando a sonhar. Talvez possamos ter um sonho apenas no mundo noético. No mundo noético podemos ver cenas, lugares, a progressão de eventos, coisas diferentes. O que geralmente fazemos no mundo noético é pensar e determinar coisas. Quando temos ideias, grande conhecimento, como em matemática por exemplo, essas vêm do mundo noético superior. Deixe-me dar outro exemplo. Estamos em exosomatose e temos uma pergunta sobre matemática. Primeiro devemos trabalhar no mundo psíquico. Isso é um sonho. Não posso dizer que é um sonho, mas sim uma exosomatose psíquica. Mas sim uma vida consciente nos planos psíquicos. Tudo passará pelo procedimento que chamamos de sonho, e sonhar significa que eu vejo. Como isso é feito? Digamos que estamos no mundo psíquico ou noético. Como a personalidade atual pode estar lá e simultaneamente existir aqui tendo seus próprios pensamentos? É porque a personalidade está vivendo ao mesmo tempo em todos os seus corpos. Nossa personalidade não está aprendendo lições de forma abstrata? A personalidade muda, mas não é aniquilada no mundo noético superior. Como isso muda? Nos planos noéticos superiores, embora não mostremos nenhum interesse em nosso nome ou gênero. Isso não significa que não somos o eu sou eu. A ideia do homem começa a ganhar sua forma no mundo noético superior. Consequentemente, a personalidade atual é construída a partir daí em sua descida. A personalidade atual do homem consiste dos corpos material, psíquico e noético com seus correspondentes etéricos. Se não tivéssemos um corpo noético superior, não poderíamos aprender nada. É possível alguém aprender coisas além do nível noético? Quando passamos do noético inferior, formas pensamento, para o noético superior, conceitos, significados, mundo e depois para o mundo noético e além, ideias, leis, princípios, causas, arquétipos, a personalidade não se importa mais com seu nome ou gênero, e assim, libertada dos laços do mundano, agora está ansiosa por absorver conhecimento divino. Como as coisas que existem no mundo noético são expressas no mundo material? São expressas como pensamentos. Tudo específico que tem sua própria existência tem seu próprio caráter independente dos termos que usamos para descrevê-lo, que são apenas símbolos. Por exemplo, água. Suponha que vemos água em um copo. Um inglês terá a palavra water em sua mente, um grego a palavra nero, um alemão a vassoura e assim por diante. Cada um dirá a palavra que conhece para a água e dará a essência dela, que aceitam e com a qual covibram como algo conhecido por eles. Vendo água no mundo noético superior ou noético, não precisamos dizer a água, nero ou a vassoura, simplesmente sabemos o que é, conhecemos através da assimilação com a ideia ou conceito de água. Não aplicamos mais o padrão mundano de percepção, onde eu sou um centro chamado eu sou eu e aquele copo de água é outra coisa. No mundo noético e noético superior, o conhecimento é completo, não carente de nada como quando o recebemos através dos diferentes níveis de expressão como palavras, interpretações, significados ou as muitas coisas que temos em nosso subconsciente como sólido, líquido incolor e assim por diante. Podemos dizer que o pensamento e o mundo noético superior e inferior são o elo de ligação entre os equivalentes etéricos ou duplos e os diferentes mundos? Exatamente. As palavras de Joshua Emmanuel, o Cristo, ainda ecoam em nossos ouvidos. Não acumulem para si tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas acumulem para si tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A Mateus 6, 19, 21. Qual é exatamente o significado dessa grande verdade? Significa que aqui na terra nada é nosso porque todas as coisas materiais podem decair ou ser destruídas. Guardar tesouros dentro de nós é mais real. Para alcançar níveis mais altos, devemos mudar nossa atitude em relação às coisas terrenas. Deixe-me usar 2 exemplos para ajudá-lo a entender melhor. Se temos um objeto material e o damos para outra pessoa, pensamos que o perdemos e o que resta dentro de nós é seu equivalente psiconoético. No entanto, tudo o que temos dentro de nós psiconoeticamente é multiplicado e ninguém pode tirá-lo de nós. Podemos compartilhá-lo com os outros e eles podem torná-lo seu, mas ainda está totalmente dentro de nós. Em níveis mais altos, podemos dar e ter simultaneamente. Novamente, se damos uma vela apagada para alguém, a perdemos, mas se tivermos uma vela acesa, podemos pegá-la e acender milhares de velas para milhares de outras pessoas. Portanto, a chama de nossa vela não ficará faltando nada. Consequentemente, quando damos, o pensamento e as imagens psiconoéticas são multiplicados, e os outros podem trabalhar com elas e usá-las para melhorar sua condição, sem que perdemos nada. Se damos algo em um nível superior, isso não significa que ele é privado de nós, como é no mundo material.
Para continuar com o ensino dos sonhos, devemos separar sonho de fantasia. No entanto, devemos vê-lo dessa maneira particular. A fantasia não desempenha o papel principal em nossa vida? Claro que sim, mas devemos separar as coisas porque a fantasia é uma condição da autoconsciência da personalidade atual, que não é perfeita. Devemos superar essa imperfeição. Recebemos impressões do mundo ao nosso redor e, como já disse, conectamos essas condições em nós com os sonhos que vemos. Se não tivéssemos essa condição de ver e entender, não poderíamos obter impressões de nenhum mundo, material, psíquico ou noético. É de suma importância para nós nos concentrarmos. Temos essa habilidade em nós, já é o segundo passo depois de ver e entender. Se algo atrai nossa atenção, significa que mostramos interesse por isso. Assim, o interesse é o meio pelo qual o fluxo de impressões contínuas é facilitado para entrar em nossa mente consciente e subconsciente e onde será transformado em conhecimento coerente. Digamos que, estando na condição de alerta, vamos ao mercado. Muitas coisas chamarão nossa atenção, mas nos concentraremos em algo que atrai nossa atenção mais do que outras coisas. É como se transferíssemos impressões para nosso subconsciente e depois nos concentrássemos nelas. Tudo que atrai nossa atenção nos dará uma sucessão de impressões. Se pararmos de nos concentrar nessas impressões porque não estamos interessados nelas, elas virão e irão como um sonho imperceptível. Por que falo de um sonho imperceptível? Você sabe quantos pensamentos estão passando pela nossa mente agora, dos quais não estamos cientes porque estamos nos concentrando em outra coisa? Tudo o que fazemos e acreditamos ser uma realidade é um sonho. Muitas vezes, repeti para você que a realidade está por trás dos fenômenos que percebemos. No entanto, nos mundos da existência, o material, psíquico e noético mundo, a maioria das pessoas geralmente compreende esses fenômenos perceptíveis apenas superficialmente. Portanto, chamamos essas condições perceptíveis de sonho. Ou podemos chamá-los de memória se passaram alguns minutos ou algumas horas ou até um dia. Se não tivéssemos a impressão de impressões, que chamamos de sonho ou memória, não lembraríamos de nada. Esqueceríamos tudo o que aconteceu e seria como se nada tivesse existido. Na fantasia, podemos criar algo agradável ou algo desagradável. Precisamos ser impressionados por algo para que esse algo seja impresso em nosso subconsciente e de lá possa chegar à superfície de nossa subconsciência mais tarde. Então, se atrairmos para nossa memória eventos do passado próximo ou distante e os virmos novamente mentalmente, isso se chama sonho. Pode ser fantasia ou memória. Se nosso corpo material estiver dormindo e trouxermos coisas do nosso subconsciente, isso pode levar a um sonho intenso e vívido, desde que essas coisas nos impressionem. Pode se tornar um sonho agradável se forem coisas agradáveis ou pode se transformar em um pesadelo se forem coisas que nos aterrorizaram. Portanto, enfrentamos eventos em nossa vida que acreditamos pertencer apenas ao mundo material, embora possam ter sua origem nos mundos psíquico ou noético. Vamos examinar o mundo material, nosso dia a dia. Dissemos que em nosso dia a dia usamos a capacidade de ver, entender, se interessar, imprimir e possuir coisas. Para ter o quê? Não podemos ter nada de fora. O que temos como propriedade e o que é real é a imagem noética dentro de nós, não o reflexo dessa imagem noética fora no mundo material. Se amamos profundamente algo incondicionalmente e o acariciamos dentro de nós, é absolutamente nosso. Se alguém tirar esse objeto de nós, ainda o temos intensamente dentro de nós e ainda é nosso. Isso não é mais um sonho, mas algo que queremos preservar em nós como uma imagem noética. Por exemplo, as circunstâncias levam a uma condição em que vivemos separados de uma pessoa amada. Ainda assim, essa pessoa pode estar muito próxima de nós, até mais do que antes. Podemos fechar os olhos, conectar-nos com essa pessoa e, por sintonização e ou por unificação, essa pessoa pode se tornar parte de nós e, ainda assim, mais tarde podemos voltar a nós mesmos, sem perder nossa identidade ou individualidade. Por outro lado, viver com uma pessoa em uma casa ou trabalhar juntos em uma sala não significa automaticamente que estamos próximos a essa pessoa. Na verdade, muitas vezes pode ser muito cansativo estar perto de alguém. Portanto, o que é nosso não é determinado pela distância a uma coisa ou pessoa, mas pelo alinhamento de nossas vibrações a essa coisa ou pessoa e por nossa capacidade de usar a supersubstância que chamamos de a mente para moldar a mente em formas e assim torná-la nossa propriedade. Torná-lo parte de nós mesmos ou até de nosso eu. O que chamamos de amor desempenha um grande papel e devemos distinguir entre querer e amar, entre querer esta coisa ou esta pessoa e amar esta coisa ou esta pessoa. Querer e desejar são também níveis diferentes de amor, mas o amor que expressamos para outros seres humanos deve ser em um nível superior. Ele sorriu novamente e disse para mim: o problema está resolvido agora? Sim, pai, assegurei-lhe suavemente. Podemos caminhar um pouco antes de voltar para casa? Claro, pai. Começamos a caminhar, mas eu estava afogado em meus pensamentos. Eu estava me perguntando o que eu havia feito em minhas vidas anteriores para merecer ter um pai como ele. De repente, ouvi sua voz: Iota, onde você está indo? Desci instantaneamente para a terra e olhei para ele. Devemos ir por aqui, disse ele e sorriu. Desta vez, percebi que ele estava lendo minha mente. Espere, estou vindo, eu disse. Qual é nosso objetivo aqui na Terra? Nossa casa se parecia com um mosteiro. Além de seus alunos e amigos, muitas pessoas costumavam visitar meu pai para fins de cura ou porque buscavam ajuda para seus problemas mundanos. Minha mãe costumava correr de um lado para o outro, tentando oferecer café e refrescos aos visitantes. Havia momentos em que eu não gostava disso. Eu queria meu pai para mim mesma. Ter tantas perguntas para fazer e querer descobrir tudo de um pai quando eu tinha certeza absoluta de que ele sabia todas as respostas, superava todas as minhas outras necessidades.
Uma noite, quando todos os nossos visitantes haviam saído de nossa casa, respirei fundo e disse para mim mesma: ok, Iota, agora é sua vez. Parada do lado de fora de seu escritório, eu estava me perguntando se ele poderia estar cansado. Mas então, com 13 anos de idade, eu tinha certeza de que tinha mais direitos do que os outros. Portanto, reuni coragem e bati a porta dele. Entre, meu amor, ele disse. Abri a porta e entrei. Tinha certeza de que ele sabia o que eu queria perguntar, então lancei a pergunta: você tem algum tempo para mim agora? Sempre, meu amor. Eu sempre tenho tempo para você, ele respondeu instantaneamente. O egoísmo da minha idade acordou me fazendo pensar: sim, eu sei que tem um lugar especial em seu coração. Sentada perto dele, eu disse: eu quero fazer tantas perguntas para você. Ele sorriu como sempre e respondeu: você pode me perguntar. Assumi minha expressão séria, como se eu fosse um de seus melhores alunos e comecei. Por que damos tanta atenção à introspecção, pai? Qual é nosso propósito? Ele olhou para mim e respondeu: nosso principal objetivo é conhecer nossa personalidade atual, purificá-la e depois assimilá-la com nosso eu real, a personalidade permanente. Abri a boca para perguntar, mas ele continuou: qual será nosso ganho? Seremos capazes de expressar os poderes de nosso eu real interior através de nossa personalidade atual, que agora está pura e limpa. No entanto, é um grande erro pensar que, ao fazê-lo, ganharemos poderes psiconoéticos. Não ganharemos nada que não tenhamos já dentro de nós. Então o que? Perguntei. Você simplesmente tornará sua personalidade atual capaz de expressar os poderes de seu verdadeiro eu interior, de expressar os poderes que você já tem. Este é o propósito da verdadeira introspecção e autocontrole. Ao mesmo tempo que você faz os exercícios no duplo etérico de seu corpo material. Então, você continua com os exercícios no duplo etérico de seu corpo psíquico e os exercícios no duplo etérico de seu corpo noético. O objetivo é harmonizar os duplos etéricos de seus corpos e completar sua expressão, a expressão de seus poderes reais. Quais poderes? Tornar-se mestre da matéria, mestre da substância matéria etérica, mestre da supermatéria psíquica e mestre da substância noética, respectivamente. Então você se tornará mestre da materialização e desmaterialização. Pai explicou que isso não é facilmente alcançado, mas também não é inatingível. Este é o propósito de nossa vida. Esta é a razão pela qual descemos para os mundos materiais. Por que você acha que nasceu em um corpo material? Para conhecê-lo, governá-lo, viver como um fenômeno da vida. Por que mais? Por que você nasceu neste corpo material? Você está aqui para que um dia possa ouvir depois de um dia de trabalho duro a bem feito, bom e fiel servo. Você foi fiel em poucas coisas, eu farei governante de muitas coisas. Entre na alegria de seu Senhor. Mateus 25, 2.23. Portanto, primeiro temos que nos tornar mestres de nossa casa, mestres de nossos corpos material, psíquico e noético e seus duplos etéricos. Temos que conhecer nossos duplos etéricos, os diferentes éteres dos diferentes corpos e como eles funcionam. Temos que saber como misturá-los de forma harmoniosa para tornar a vitalidade etérica nosso pão diário. O que você acha que é nosso pão diário ou melhor, nosso pão celestial? Quando Cristo falou sobre o pão diário na oração do Senhor, o que ele quis dizer? O que é nosso pão diário? É vitalidade mental etérica, psíquica e noética. Devemos misturá-los e torná-los um para que possamos viver. Para estar em perfeito equilíbrio. Podemos ler sobre isso na parábola do fermento. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo fosse fermentado. Mateus 13 horas e 33 minutos. Ponto. Naquele momento, minha mente voltou-se para o que ele havia me dito quando me levava pela primeira vez para a escola aos 6 anos. Lembro-me que quando ele veio me buscar, eu disse a ele: pai, de manhã, quando você me deixou na escola, os professores recitaram a oração da manhã e depois nos conduziram para nossa sala de aula. Quero saber como orar. Por favor, você pode me ensinar? Claro, eu vou te ensinar a orar, mas vou fazer algo mais importante, vou te ensinar a fazer sua vida uma oração. Agora, acho que sei o que ele quis dizer. Sua voz me tirou dos meus pensamentos. Você deve aprender a fazer isso, ele disse. Quando você tiver aprendido, terá tudo em suas mãos. Tudo é matéria, até mesmo os mundos psiconoéticos. Matéria é a energia da mente. Tudo é a mente em diferentes graus de vibração. A mente em seus diferentes graus de vibração nos dá o mundo noético, ou estado, o noético, psíquico, material e o etéreo mundo intermediário, carregado de vitalidade etérica. Não somos os duplos etéricos, eles são nossas roupas. Temos que aprender a usá-los, a ver como eles nos servem e no final descobrir quem realmente somos. Portanto, o principal objetivo da introspecção é o autocontrole. Fazendo os exercícios e meditações como personalidade atual, seremos capazes de expressar os poderes de nosso eu interior. Uma vez que saibamos quem realmente somos, será mais fácil expressar esses poderes. Descobriremos que não somos uma criatura pobre e fraca com vários problemas insignificantes de tempo e lugar que pensamos não poder superar. Veremos que na realidade esses são insignificantes e desprezíveis. Cristo disse: vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo, a Salmo 82:6. Este é o que encontraremos como Deus interior, é o que temos que expressar como nosso eu real. Para este Deus, nada é impossível. Se conhecemos e acreditamos em seus poderes, ou seja, se tivermos fé, diremos a uma montanha para se mover e ela se moverá. Pois está escrito no Evangelho: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: muda daqui para ali, e ela se moverá, e nada vos será impossível. Mateus 17 horas e 20 minutos.
Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidades, não só fareis o que se fez à figueira, mas também, se disserdes a esta montanha, remove-te daqui e lança-te no mar, será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, receberás. Mateus 21:21-22. A matéria está pronta para nos obedecer se formos seu mestre, mas não nos obedecerá se formos seu escravo. Como buscador da verdade, temos que aprender a nos tornar mestres da matéria e, antes de tudo, daquela parte da matéria que se chama nosso corpo material. Para analisar isso mais profundamente, temos que entrar em introspecção. Como você conhecerá seu corpo material? Por onde você vai começar? Se você tiver algum conhecimento de anatomia humana, isso é útil porque então você saberá quais órgãos você tem em seu corpo material e para que servem. Isso o ajudará se você quiser se tornar um terapeuta no futuro. Um pensamento veio novamente à minha mente. Está é a razão pela qual meu pai me deu 2 livros de presente quando terminei o ensino fundamental. O primeiro livro era a Bíblia e o segundo era um livro sobre anatomia humana. Mais uma vez, ele me tirou dos meus pensamentos. Você sabe como vai começar? Você pode ver seu corpo material em um espelho. Você vê sua superfície, as mãos, os pés, as coxas e a cabeça. Bom. Mas como você o conhecerá de uma maneira diferente? Como você o conhecerá através do éter estético do duplo etérico? Você tem que sentar de uma maneira confortável. Coloque suas mãos no plexo solar, mais especificamente no umbigo, e respire fundo e confortavelmente. Não preste atenção em seus pulmões. Não há necessidade de ver seus pulmões em visualização. Através do éter estético, você sente o ar entrando em seus pulmões. Você inala e sente que seus pulmões e peito estão cheios de ar, você exala e vê que algo sai do peito. Você sente isso. Agora, estou perguntando a você, você sabe quantas vezes você inala e exala em uma hora? Muitas vezes, mas nenhuma dessas respirações ocorre conscientemente. Você inala e exala inconscientemente. Por quê? Porque você não se concentra no éter estético, então suas inalações e exalações não estão acontecendo conscientemente. Mas agora, outra coisa acontecerá. Por meio da concentração, você prestará atenção e se concentrará em sua respiração. Você inala e sabe que seus pulmões estão cheios de ar. Você se sente nos pulmões. Você exala e sabe que o ar sai do peito. Você sente e continua sentindo. Quando o ar sai de seus pulmões e peito, você não perde a sensação de estar se concentrando em seus pulmões. Portanto, quer você inale ou exale, o éter estético está lá e você o sente. Agora, inale conscientemente. Sinta que seu peito está cheio de ar. Sinta seus pulmões. Sinta-os. Exale. O ar está fora, mas você ainda se sente no peito, o éter estético está lá. Portanto, o éter estético não é o ar ou o oxigênio. O oxigênio é outra coisa. Não se engane pensando que o ar que você respira é seu duplo etérico. Você já tem o éter estético e as outras formas de éter em você. Através da respiração e através dessa forma de energia chamada vitalidade etérica que você está obtendo através da respiração, você enriquece uma condição já existente em seu duplo etérico. Mas você não enriqueceria a vitalidade etérica de seu corpo etérico como éter criativo, éter estético, éter de impressão e éter cinético se você inalasse em oxigênio ou ar desprovido de vitalidade etérica. Portanto, o ar que respiramos tem que estar carregado de vitalidade etérica para ser benéfico para nós. Existe outro tipo de poder que não deriva do Sol, mas vem de todos os lugares e de nenhum lugar. Esse poder é chamado de raios cósmicos e você deve saber como inalar esses raios cósmicos. Você tem que aprender a respirar não apenas através dos pulmões, mas também através dos poros de todo o seu corpo material. Você também tem que aprender outras maneiras de respirar, respiração noética e psíquica. No futuro, devemos trabalhar mais sistematicamente no éter estético. Você já se exercita com isso. Você faz isso quando se concentra nas diferentes partes do seu corpo material, tanto internamente quanto externamente na superfície dele, como eu te ensino. Quero que preste atenção nisso. Você observará que a concentração em certas partes do seu corpo é mais fácil, enquanto a concentração em outras partes se torna mais difícil. É mais fácil se concentrar em lugares onde você tem um pequeno disco com um centro de luz. Rotação. A vitalidade etérica gira em torno desse centro exatamente como as mãos de um relógio. Você sabe quantos discos você tem em seu corpo material? Centenas, mas não vamos falar sobre eles agora. O Espírito Santo cuida desses discos e seu movimento. Através do éter criativo, o Espírito Santo causa seu movimento, que é subconsciente para você. No entanto, quando você começar a trabalhar em certas partes do seu corpo onde você tem esses discos, você notará que é fácil se concentrar lá, enquanto é mais difícil se concentrar em outras partes onde não há tais discos. Você tem que aprender a se concentrar no éter estético em qualquer lugar que você queira, em cada parte do seu corpo material, na superfície dele ou em cada célula dentro do seu corpo material. Mais tarde, você poderá acumular e concentrar éter estético fora do seu corpo. Você aprenderá a projetar sua vitalidade etérica para fora de seu corpo ou para dentro do corpo de um paciente. Então, você percebe que, desde o momento em que você é capaz de expandir sua vitalidade etérica, você não está trabalhando apenas com éter estético, mas também com éter cinético. Qual é a diferença entre éter cinético e éter estético? Perguntei. Pense. Existe uma função do éter estético que não contenha simultaneamente éter cinético? Você pode tentar usar um ou outro, mas verá que eles funcionam em uníssono.
De qualquer forma, você tem que separar essas duas qualidades, você tem que distinguir éter cinético de éter estético para que você conheça o éter estético em suas duas condições. Procurando, você descobrirá que essas duas condições cooperam. Se você se concentrar em uma parte do seu corpo material e sentir o éter estético nela, você também usará automaticamente o éter cinético. Talvez você não faça isso conscientemente, mas mesmo assim usará subconscientemente. Você pode trabalhar nos éteres estético e cinético, mas em qualquer caso você atua mecanicamente sem se concentrar totalmente no éter estético. Você fez tais exercícios sem usar o éter de impressão. Você aprende a usar os éteres estético e cinético, começando pelo seu corpo material. Agora, vamos falar sobre o éter de impressão. Isso é algo diferente. Você deve começar a usar o éter de impressão de seu corpo noético. É pensamento puro, substância mental e supersubstância, e você deve formá-lo de dentro para fora e expressá-lo externamente no tempo e no espaço. Você deve transformá-lo em imagens, para criar imagens de luz. Mas por favor, preste atenção agora, criando e dando forma às imagens, você não usa um tipo de éter cinético e estético de uma maneira ligeiramente diferente da anterior? Olhei para ele com os olhos e a boca bem abertos. Ele parecia tão sério e me incentivou a pensar. Vou explicar para você. Anteriormente, você conhecia o éter estético como conectado à maneira como você sente seu corpo material. No entanto, agora o éter estético é algo que lhe dá uma certa forma de emoção, sentimento porque agora você está no éter estético de seu corpo psíquico. E quanto ao éter cinético, eu disse. Bem, esse tipo de éter cinético é muito diferente do que mencionei antes. Quando você transfere vitalidade etérica para seus dedos, braços, cotovelos, joelhos ou omoplatas, o éter cinético não funciona no lugar, mas no tempo. Você cria formas no tempo, mas essas imagens se desenvolvem. Quando você começa a ver a luz, você vê como o tempo intervém e você tem movimento no tempo. Naquele momento, minha cabeça começou a girar. Eu estava me sentindo cansado e disse, pai, o que você acha? Não é hora de dormir. Podemos continuar amanhã? Levado para a cama, ouviu dizer, quero que estude cuidadosamente os éteres estético e cinético no duplo etérico de seu corpo material. Em seguida, estude a nova forma dos éteres estético e cinético no tempo. Quanto ao éter de impressão, a formação de imagens noéticas e a criação de luz noética, você tem que fazer seus exercícios incessantemente. Você tem que se tornar mestre da vitalidade etérica nos níveis noético, psíquico e material.